15 milhões de reais. Esse foi o custo da festa de 15 anos da filha de Daniel Vorcaro. Tinha DJ internacional, decoração cinematográfica, convidados ilustres, um evento que viralizou nas redes sociais e mostrou ao Brasil o poder de um homem que, em apenas 5 anos, transformou um banco quebrado em um império de 56 bilhões de reais. Mas por trás do glamour, das mansões milionárias e dos jatinhos particulares, existia algo que ninguém imaginava: a maior fraude contra o sistema financeiro brasileiro da história. Hoje, mais de 1,6 milhão de brasileiros aguardam para saber se vão recuperar o seu dinheiro ou não. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, prepara o maior resgate da história: 41 bilhões de reais. E no centro de tudo isso, um homem preso no aeroporto de Guarulhos, acusado de gestão fraudulenta e organização criminosa. Esta é a história do Banco Master e de como o impossível se tornou possível até não ser mais. O dono do Banco Master foi preso. Ele é banqueiro, empresário e investidor brasileiro, natural de Belo Horizonte. É o CEO do Banco Master. Fraude financeira estimada em 12 bilhões de reais. As autoridades concluíram que houve gestão fraudulenta e temerária. Foi preso no aeroporto de Guarulhos. Ele estava embarcando num jatinho rumo à Ilha de Malta, no Mediterrâneo. Eu estou confiante na reforma tributária e estou confiante que isso tudo vai criar um reflexo positivo na economia, criando um melhor ambiente de negócio, de mais acesso a crédito para as pessoas, para as empresas, mais produtivo e mais eficaz aí para o Brasil nos próximos ciclos aí. Olá, amigos! Para entender como a gente chegou até aqui, antes precisamos voltar no tempo. O Daniel Vorcaro não nasceu rico, mas também não veio de baixo. O seu pai, Henrique Vorcaro, prosperou no mercado imobiliário de Belo Horizonte, mas a história da família deles tem algumas reviravoltas interessantes. O Henrique, o pai do Daniel, era um jovem festeiro que gostava da noite, até que o seu pai, o vô do Daniel Vorcaro, decidiu dar um basta nisso tudo e levou o filho para a igreja, comandada por um pastor chamado Márcio Valadão. E a estratégia deles ali funcionou. O Henrique se converteu e prosperou nos negócios, e grato pela transformação, passou a fazer algumas doações generosas à igreja. Em 1997, essas doações viabilizaram a compra de uma emissora de TV, a Rede Super. Foi ali que Daniel Vorcaro, ainda adolescente, ganhou o seu primeiro palco, um programa musical chamado Supersônica. Mas a relação da família Vorcaro com a igreja ia além do espiritual. Quando André Valadão, o filho do pastor, comprou uma BMW à prestação e não conseguiu pagar, adivinha quem salvou o dia? O Henrique Vorcaro, que rasgou as promissórias e bancou o sonho do rapaz. E enquanto isso, o André anunciava na igreja que Deus tinha feito um milagre. O milagre, na verdade, tinha um CPF. Com 19 anos, o Daniel Vorcaro recebeu do pai um curso pré-vestibular e uma editora de livros didáticos. A narrativa oficial era grande sucesso, mas a versão dos ex-funcionários era de que era uma gestão confusa, áreas misturadas e a experiência totalmente fracassada. Mas o verdadeiro teste dele veio aos 21 anos. O Hotel Golden Tulip, em Belo Horizonte. O projeto era bem ambicioso, mais de 37 andares, heliponto, spa, centro de convenção de 7 mil metros quadrados e tinha um investimento de mais de 200 milhões de reais, com incentivo da prefeitura. E claro, isso tinha que ficar pronto para a Copa de 2014. Mas o dinheiro acabou, a obra foi paralisada e o hotel nunca foi inaugurado. Para qualquer pessoa comum, isso aqui já seria um fracasso devastador. Mas o Daniel tinha o que poucos têm: acesso a novas oportunidades através das conexões da família dele. E aí é que chegamos em 2016. O banco máxima de propriedade do paulistano Saul Sabah foi inabilitado pelo Banco Central por gestão fraudulenta e rombo de caixa. Era um banco praticamente morto. Mas o Daniel Vorcaro viu algo que ninguém mais viu. Ele procurou os irmãos Conte, que eram seus antigos parceiros daquele projeto fracassado do hotel, e juntos eles três fizeram uma oferta. E como o banco já estava quebrado, o valor necessário era apenas o suficiente para reativar as operações. O pedido deles foi feito em 2017 e a autorização do Banco Central só saiu em 2019. E em 2021, o Daniel trocou o nome da instituição para algo que parecia representar seus planos: o Banco Master. E então começou algo que o mercado financeiro brasileiro nunca tinha visto. Em apenas 5 anos, o patrimônio líquido do banco saltou de 219 milhões a 5 bilhões de reais. Mas como? Essa é uma pergunta que todos estavam se fazendo e que a Polícia Federal responderia 5 anos depois. Mas antes da gente continuar essa história, eu preciso aqui falar sobre o primeiro vídeo exclusivo do canal que acabou de sair na área de membros. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui e quer fazer parte disso de forma mais próxima, considere se tornar membro aqui do canal. Além de contribuir comigo, vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos, coisas que eu não posso falar aqui abertamente, e algumas outras coisas por trás das câmeras. O botão para participar é logo do lado do inscreva-se. A sua contribuição aqui faz toda a diferença para manter esse
esse trabalho vivo. Dito isso, vamos falar de números? Em 2024, quando a taxa básica de juros estava em 15% ao ano, os bancos tradicionais ofereciam CDBs pagando no máximo 110% do CDI. Era o padrão do mercado, seguro, previsível, razoável. Já o Banco Master oferecia 130%. Alguns títulos chegaram a 150% por curtos períodos, e aqui começa o primeiro sinal vermelho que poucos queriam enxergar. A gente não entendia a estratégia. O Master não era um banco que emprestava dinheiro para pessoas comprarem casas ou para crédito consignado. Ele captava pagando muito caro e investia em empresas problemáticas. A Light, Oi, CVC, Gafisa, empresas em recuperação judicial ou à beira da falência. Fecha aspas. E não era só isso. A forma como esse banco operava desafiava toda a lógica do mercado financeiro. Todo banco pode emprestar até 10 vezes o capital que possui. É o chamado índice de Basileia. Mas a maioria opera com 6 vezes por segurança. O Master operava no limite 10 vezes. E não com empréstimos seguros, mas comprando ações de empresas quebradas através de uma rede complexa de fundos de investimento. E enquanto seu banco operava no limite do permitido, o Daniel Vorcaro construía um império pessoal impossível de ignorar. Uma mansão de 80 milhões de reais em Trancoso, uma casa de 38 milhões de dólares em Orlando, a mais cara da cidade na época, escritórios no Brickwell Plaza em Miami e no Bishopsgate em Londres, que nunca funcionaram de fato, mas serviam para impressionar. Um camarote de 7 milhões no Carnaval do Rio, a festa de 15 anos da filha que custou 15 milhões, jatinhos particulares avaliados em 70 milhões cada e, segundo rumores do mercado que não podemos confirmar, um estilo de vida ainda mais extravagante por trás das câmeras. Outro item é a questão da tomada de riscos. Não existe empreender sem tomar risco. Aliás, não existe viver sem a gente tomar risco. Essa palavra aparecia muito nos discursos do Daniel Vorcaro. O que ele não dizia é que quem estava correndo risco não era ele. Aqui é onde a história começa a ficar mais complexa e criminosa. Mas vamos simplificar aqui para você entender exatamente como funcionava o esquema. Passo 1. O Banco Master emitia CDBs pagando 130% do CDI, e você, investidor, emprestava o seu dinheiro achando que estava fazendo um bom negócio. Passo 2. O banco pegava esse dinheiro e investia em fundos de investimento, mas não eram fundos quaisquer, eram fundos controlados pelo próprio Vorcaro ou por pessoas ligadas a ele. Passo 3. Esses fundos compravam ações de empresas problemáticas. E aqui vem o truque, eles compravam essas ações por valores muito acima do mercado. Uma ação que valia R$2, eles pagavam 15. Passo 4. Com as ações valorizadas, entre muitas aspas, o patrimônio do fundo crescia no papel. E quem avaliava esses ativos? Empresas também ligadas ao grupo. Passo 5 e último, com o patrimônio inflado, o banco podia emitir mais CDBs. Lembra da regra dos 10 vezes? Se você tinha 100 milhões em ativos, podia captar R$1 bilhão. Era uma pirâmide perfeita. Enquanto o dinheiro novo entrasse, a máquina funcionava. O problema é que, eventualmente, alguém ia querer o dinheiro de volta. E a Polícia Federal descobriu alguns padrões interessantes. Empresas que, curiosamente, se valorizavam logo após o Banco Master entrar nelas. Fundos que sempre tinham os mesmos 3 sócios principais. E o caso mais absurdo desses, uma pequena clínica médica em Contagem, em Minas Gerais, com um capital de R$700 mil, que emitiu R$1 bilhão em notas comerciais para o Master entre 2021 e 2025. Sim, você ouviu certo. 700 mil de capital e 1 bilhão de notas. A pergunta que todo mundo se faz é: onde estava o Banco Central? A resposta é incômoda, porque ele estava lá e estava vendo. E desde 2023, o Banco Central apontava os riscos nas operações do Banco Master. Até que, em dezembro de 2024, o presidente Roberto Campos Neto convocou os dirigentes do banco para uma reunião de emergência em Brasília. As exigências foram claras: parar com as operações arriscadas e fazer um aporte de capital de R$2 bilhões. O prazo era de 3 meses. A consequência do descumprimento: liquidação do banco e congelamento do patrimônio dos donos. Era uma medida dura, mas necessária. Afinal, o Master tinha 50 bilhões em CDBs emitidos e dinheiro de mais de 1,6 milhão de brasileiros. E o pior, o balanço indicava que não haveria fundos para pagar os 12 bilhões de CDBs que venceriam ainda em 2025. E então veio o movimento desesperado tentar vender o banco para o BRB, Banco de Brasília. E é aqui que a história sai do mundo financeiro e entra no mundo político.
28 de março de 2025. Com o prazo do Banco Central expirando, veio o anúncio que chocou o mercado. O Banco de Brasília, uma instituição estatal de médio porte com um patrimônio de apenas 3,7 bilhões, iria comprar o Banco Master por exatos 2 bilhões de reais. Exatamente o valor que o Banco Central havia exigido como aporte. Coincidência? O mercado inteiro sabia que não. Essa operação não fazia nenhum sentido técnico. O BRB não tinha estrutura para absorver um banco com 56 bilhões em ativos problemáticos. Mas tinha algo ainda mais sinistro nessa venda. Pelo acordo, Daniel Vorcaro, mesmo após a venda, continuaria no controle do Banco Master. E durante meses, a negociação avançou, até que em setembro, o Banco Central fez o que deveria ter feito desde o início, vetou a operação. A justificativa oficial nunca foi revelada, mas os bastidores falavam em pressão política, ativos superfaturados e uma operação que cheirava a salvamento ilegal. E então, começaram a aparecer os fios que conectavam o Banco Master ao poder. Fios que, quanto mais foram puxando, mais pessoas apareciam na rede. Primeiro, a revelação que saiu em quase todos os jornais. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, tinha contratos com o Banco Master que totalizavam mais de 100 milhões de reais ao longo do tempo. Eram 3 milhões por mês, só de serviço de advocacia. O ministro, é claro, não publicou só uma nota, mas sim 3 notas no mesmo dia se defendendo dessas acusações. E nelas ele afirma que só se reuniu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar da Lei Magnitsky e também que o escritório da sua esposa nunca atuou na tentativa de aquisição do Master pelo BRB. Só que surgiram mais detalhes. 6 ligações do ministro para o Galípolo em um único dia, reuniões com presidentes de grandes bancos. O Estadão noticiou que haveria ligações específicas sobre o caso Master. O Banco Central, em nota lacônica, confirmou apenas as reuniões sobre a Lei Magnitsky, mas não negou ter tratado dos outros assuntos. Depois foi a vez do ministro Dias Toffoli. Ele viajou para Lima, no Peru, para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, e até então nada demais, não é? Exceto pelo fato de que ele foi para lá no jatinho de um empresário e senador, junto com um advogado que defendia um diretor do Banco Master. A viagem foi feita no dia 29 de novembro, e um dia antes, no dia 28 de novembro, o Toffoli tinha sido sorteado como relator no caso do Master no STF, caso que pulou todas as instâncias e foi direto ao Supremo por uma brecha técnica envolvendo um deputado. Apenas 3 dias depois da viagem, no dia 3 de dezembro, Toffoli colocou o processo em sigilo e transferiu o inquérito para sua relatoria. A justificativa dele foi que questões econômicas podem ter impacto no mercado financeiro. Até que chegamos à noite do dia 6 de janeiro de 2026, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Daniel Vorcaro estava no terminal executivo preparando para embarcar em um jatinho particular com destino a Malta, uma ilha na Europa, conhecida por ser um refúgio financeiro. Já a Polícia Federal tinha outras ideias, a Operação Compliance Zero, e o Vorcaro foi preso em flagrante, acusado de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Abre aspas. As notícias alegando que minha viagem era uma fuga são completamente falsas e fantasiosas. A viagem estava planejada com antecedência e foi amplamente divulgada, até mesmo para o Banco Central. O objetivo era assinar com investidores estrangeiros. Fecha aspas. Investidores estrangeiros em Malta, no meio de uma investigação, com o seu banco às vésperas da liquidação. A história não convenceu nem a Polícia Federal e nem o juiz que manteve a prisão. E foi nesse momento que veio o número que ninguém queria ouvir, os 41 bilhões de reais. Esse é o rombo que o Fundo Garantidor de Crédito vai ter que cobrir, o maior resgate da história do FGC. 1,6 milhão de brasileiros aguardam para saber se vão recuperar o seu dinheiro. A Rio Previdência, que é um fundo de pensão dos servidores públicos do Rio de Janeiro, colocou 2,6 bilhões no Banco Master. Dinheiro de aposentados, de velhinhos que confiaram no sistema. A investigação da Polícia Federal revelou que pelo menos 12 bilhões em créditos eram fictícios, simplesmente não existiam. E o MPF classificou o caso como um dos maiores crimes contra o sistema financeiro já documentado no Brasil. Até que em janeiro de 2026 veio a nova fase da operação. A PF bloqueou 5,7 bilhões em bens e fez buscas em endereços de Vorcaro e familiares. Mansões, empresas, contas bancárias, tudo sendo rastreado. Esse é um dos casos mais complexos da história financeira do nosso país, porque ele não envolve somente banqueiros, como também políticos. Mas aqui é onde a história toda toma um rumo um pouco mais preocupante, porque existe uma possibilidade, que é remota, mas é real, de
de tudo isso ser revertido, porque o Vorkaro já foi solto, mesmo que as investigações continuem seguindo. Então, se as decisões técnicas podem ser revertidas politicamente, que segurança existe no sistema financeiro brasileiro? Nos bastidores do STF, eles dizem que não há consenso. Parte dos ministros considera a hipótese improvável, mas o mercado inteiro está em estado de alerta máximo. Mas vamos falar claramente sobre quem ganha e quem perde nessa história. Os pequenos investidores perderam bilhões. Mesmo com o FGC, muitos perderam valores acima do teto. Fundos de pensão, como a Rio Providência, comprometeram o futuro de milhares de aposentados. O sistema brasileiro financeiro teve sua credibilidade abalada. Se um banco pode operar no limite da fraude por anos, sob os olhos do Banco Central, que garantia existe? E, ironicamente, até os grandes bancos perderam, porque são eles que pagam a conta do FGC. Bradesco, Itaú, Santander, todos eles contribuem para o FGC. E essa conta de 41 bilhões vai ser dividida entre eles, e aí você já sabe, né? Repassada para os clientes com juros mais altos. Ou seja, no final disso tudo, quem paga somos eu e você. Tá bom, mas quem ganha? Bom, se a liquidação for revertida, ganha Daniel Vorkaro e os controladores do banco, que ganham mais tempo e possivelmente uma saída disso. Ganha os investidores institucionais, que conseguirem empurrar o prejuízo para frente, vendendo seus títulos para trouxas que ainda acreditarem na recuperação. E ganham aqueles que, por conexões políticas ou por privilégios de informação, conseguiram sair antes do tombo. Daniel Vorkaro apostou no impossível, e durante 5 anos o impossível pareceu possível. Um banco quebrado virou um império de 56 bilhões, CDBs que pagavam o impossível, empresas falidas que se valorizavam magicamente, fundos que cresciam no papel enquanto afundavam na realidade, conexões políticas que mantinham a máquina funcionando, mas pirâmides sempre caem, e quanto mais alta a pirâmide, maior o estrago. Hoje, mais de 1,5 milhão de brasileiros esperam pelo FGC ou por justiça, ou também para entender como isso foi possível, como um banco pôde operar dessa forma sob os olhos dos reguladores, auditores e do mercado inteiro. O caso do Master vai além de uma fraude financeira, é um espelho da nossa sociedade, das nossas instituições, das nossas escolhas como investidores e cidadãos. Não existe empreender sem tomar risco, dizia o Vorkaro, e ele tá certo, mas existe uma diferença entre risco e fraude. A investigação continua e o julgamento ainda vai acontecer. A verdade, bom, eventualmente, talvez ela apareça, mas o legado do Banco Master já tá escrito. É a história de como 15 milhões em uma festa de 15 anos podem custar 41 bilhões em sonhos destruídos. E claro, o fato dele ter essa liberdade toda ainda só mostra que no Brasil o crime compensa. É isso, muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.